Sejam os nossos trabalhos nos núcleos espíritas, neste ano de 2010, dedicados ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, com o preito de gratidão. Boa noite a todos. Faça-se a luz, e a luz se fez. Esta frase tão conhecida de todos nós, nos meios religiosos ou não, está no versículo 3º do livro Gênesis, que é o livro que abre a sequência de livros da Bíblia. Sabemos que este livro, além de apresentar episódios da história dos hebreus, também é uma mistura de lendas e mitos de muitas civilizações, não só aquela civilização hebraica, como conhecemos. Sabemos que os hebreus viveram 4 séculos entre os egípcios. Também viveram na Mesopotâmia. Tiveram o seu cativeiro na Babilônia. E o mito da criação se mistura, então, como está em Gênesis, com o que está na mitologia da Mesopotâmia, na mitologia egípcia. Porém, a ideia de luz vai muito além, como criação, dessas civilizações. E nós vamos encontrá-la em civilizações aparentemente distantes do ponto de vista cultural dessas que citamos agora. A ideia de luz, desde os primórdios das civilizações, ou mesmo na pré-história, antes das civilizações se instituírem como tal, é uma ideia de criação, de origem. Então vamos fazer rapidamente uma retrospectiva do aparecimento, do nascimento do nosso planeta, que segundo alguns teóricos tem cerca de 5 bilhões de anos. A Terra teria, então, aproximadamente 5 bilhões de anos. Os hominídeos, e aí estamos nós, aparecem há cerca de 2 milhões de anos. Vejam quanto tempo a Terra demora para se preparar para que nós pudéssemos surgir deste caldo primordial, como inteligências individualizadas, como espíritos a caminho da luz. Imaginemos o homem primitivo na sua relação com a luz. A luz do dia. A luz do dia era de inteira importância para aquele homem que ainda se escondia nas cavernas, com medo das feras, das intempéries. O dia era segurança, a noite era medo, era insegurança. Daí a importância da utilização do fogo. Vejam que estamos falando da utilização do fogo, que era arrebatado, digamos, de uma árvore incendiada, por exemplo, por um raio. As tribos, os grupos, faziam uma verdadeira guerra para que tivessem em seu ou em sua comunidade o fogo, para que se defendessem à noite das feras, para que pudessem se conduzir nas trevas, mas seguramente, especialmente nas noites não estreladas, não enluaradas. Então o fogo está relacionado à origem do homem como algo sagrado. Primeiro, o homem precisa usá-lo para se defender, e fogo faz luz. Depois, o homem aprende a fazer o fogo, a criar o fogo. Não estamos mais apenas no plano do uso do fogo, mas no domínio do fogo. É como
se nós pudéssemos dividir a história da humanidade, ou esta pré-história da humanidade, em antes do fogo e depois do fogo. Como temos também antes da roda e depois da roda. Então, com o domínio do fogo, nós podemos nos defender das feras, podemos começar a cozinhar os alimentos e a fazer no fogo os objetos, ou com o auxílio do fogo, que iriam nos servir no cotidiano. Então, há uma aura de sagrado em torno do fogo. Hoje, nós vemos ainda o fogo ligado aos rituais místicos, como velas acesas, como na Igreja Católica, a luz que mantém vivo o Cristo na hóstia, no sacrário, no chamado sacrário dos católicos, e em outros tantos rituais. Nós temos o fogo, por exemplo, no mês de junho, nas fogueiras, e que tem a sua origem nas festas dos antigos celtas, que viam na entrada da primavera, e para nós aqui, né, lá na entrada do verão, me desculpem, e para nós aqui do inverno, uma mudança de estação que iria trazer uma vida mais pujante, uma vida menos sombria do que aquela vivida antes do verão. Pois bem, este ritual de luminosidade e de fogo está na origem dessas mitologias, no Fiat Lux. Faça-se a luz e a luz se fez. Se um determinado xamã, um sacerdote, de um povo seminômade, determinasse um local para que este povo ali acampasse, ele iria se valer da luz das estrelas, iria observar as constelações e o seu movimento, e desta observação concluir se aquele solo seria um solo propício à agricultura, propício à criação. O que dava a ele esta certeza, entre aspas? O movimento das estrelas, da lua, a posição do sol, tudo isto é luz, e somamos a tudo isto, evidentemente, em se tratando de um sacerdote, de um xamã, as vidências, as intuições que tinha. Então, este feiticeiro demarcava o solo onde o povo iria acampar. Este solo, portanto, era um solo sagrado. Sagrado por quê? A palavra do latim vem de sacro, que é este osso mesmo que temos, né, finalizando a coluna na nossa parte anterior, onde se localizam os órgãos genitais, que são órgãos da criação. O sagrado tem a ver com o sagrado do sexo, não do sexo como uma, vamos dizer, uma ação meramente prazerosa para uso e abuso do homem, mas como fonte de criação da vida. Aquele homem primitivo não sabia nem que ele próprio, o homem, tinha responsabilidade na criação do novo ser. Por isso, nos primeiros tempos, as divindades eram representadas pelo sagrado feminino. A mulher grávida era um verdadeiro milagre. Quando o homem descobriu que tinha parte nisso, começou a mandar no mundo. Coisa triste, não é? Mas, durante algum tempo, a divindade era a deusa mãe. Me perdoem os homens, porque eles foram também mulheres, né, em muitas encarnações, e serão ainda.